Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química e hoje vamos falar da classificação das cadeias carbônicas na Química 3 para o terceiro ano do ensino médio. Vamos lá então para a aula. A classificação das cadeias carbônicas se dividem em cadeias abertas e fechadas. As cadeias abertas, elas possuem extremidades. As cadeias fechadas não possuem extremidades. Observem aqui, nós temos exemplos de cadeias abertas e de cadeias fechadas. A cadeia aberta, ela é chamada de acíclica ou alifática. Então nós podemos classificar em número de extremidades, que vai ser uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. Observe o exemplo. Nós temos no lado esquerdo cadeias com duas extremidades, do lado direito nós temos cadeias com três extremidades. Então, se a cadeia é ramificada, ela tem mais que duas extremidades e também aparece o carbono terciário, aquele carbono ligado a três átomos de carbono. Aparece então ramificações na cadeia. Então, quando ela é uma cadeia normal, ela não tem essa ramificação, ela é dita cadeia normal. Quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, nós temos a cadeia saturada e a cadeia insaturada. A cadeia saturada, ela tem somente ligação simples entre carbonos, enquanto que a cadeia insaturada, ela possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Observe aqui que nós temos apenas ligação simples nos carbonos. Isso pode ser na cadeia normal ou na cadeia ramificada entre carbonos, ligação simples, ela é chamada de saturada. Porém, se aparecer uma ligação tripla entre carbonos ou uma ligação dupla entre carbonos, essa cadeia ela é chamada de insaturada. Estamos falando aqui das cadeias abertas. Quanto à presença de um heteroátomo, nós temos a cadeia homogênea e heterogênea. Então, quando não tiver nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, essa cadeia é homogênea. Se aparecer alguém diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, aqui eu tenho um elemento diferente, que é o oxigênio, pode ser o oxigênio, o enxofre, nitrogênio e outros, essa cadeia é chamada de heterogênea. Então eu tenho um heteroátomo, esse aqui é o nosso heteroátomo, que está dizendo então que a cadeia é heterogênea, e aqui nós não temos heteroátomo, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Agora, a cadeia fechada, ela também é uma cadeia cíclica, e nas cadeias fechadas nós temos a cadeia fechada chamada alicíclica ou a cadeia aromática. A cadeia alicíclica, ela não possui o grupo benzênico, ela não possui anel benzênico, enquanto que uma cadeia fechada tipo aromática, ela tem o anel benzênico. Então vamos ver primeiro a cadeia alicíclica. Lembrem, cadeia fechada, alicíclica, cadeia aberta, acíclica. Na cadeia fechada alicíclica, nós podemos ter novamente a cadeia saturada e a insaturada. A saturada só tem ligação simples entre carbono. A cadeia insaturada vai ter a ligação dupla ou tripla entre carbonos. Aqui é cadeia fechada, saturada e insaturada. Podemos também ter o heteroátomo ou não ter o heteroátomo. Nesse caso, por ser uma cadeia cíclica fechada, não dizemos homogênea, e sim homocíclica. Nem falamos heterogênea, falamos heterocíclica. Se ela não apresentar ninguém diferente de carbono e hidrogênio, é uma cadeia homocíclica. Se ela apresentar entre os carbonos um elemento diferente, aqui nós temos um oxigênio, isso é uma cadeia heterocíclica. E nas cadeias fechadas, nós também temos as cadeias aromáticas, que seriam mononuclear ou polinuclear. Na cadeia polinuclear, nós podemos ter núcleos isolados, observem que esses núcleos estão isolados,
e os núcleos condensados, em que eles estão unidos um ao outro, mas todos eles são cadeias aromáticas. Então, vocês têm no livro de Química, na página 22, essa tabela que eu coloquei aqui, onde nós temos a cadeia aberta, acíclica, ou também chamado de alifática. Temos as cadeias aromáticas e temos as cadeias fechadas, tipo alicíclica. E na tabela está mostrando saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, normal, ramificada, tanto na cadeia aberta quanto na cadeia fechada. Fácil de vocês se guiarem por essa tabela. E aqui nós vamos ver alguns exemplos para classificação das cadeias. Aqui nós temos essa estrutura, onde quer saber a classificação dela. Ela é uma cadeia, se eu observar somente os carbonos, é uma cadeia aberta, também chamado de alifática. Ela é uma cadeia homogênea, ninguém diferente de carbono e hidrogênio, e ela é uma cadeia insaturada por ter uma dupla ligação entre os carbonos. Nesse exemplo, é uma cadeia aberta. Essa cadeia ela é homogênea. Observem que tem um oxigênio aqui em cima, porém esse oxigênio não é um heteroátomo, porque ele não está no meio dos carbonos. É uma cadeia insaturada, ela tem duplas ligações entre carbonos, e ela é uma cadeia ramificada. Esse carbono é da ramificação, porque se cria aqui um carbono terciário, e também porque ela tem mais de duas extremidades. Então eu tenho duas ramificações aqui. Então é essa a alternativa. Aqui nós temos uma outra cadeia. Essa cadeia novamente é uma cadeia aberta. Sendo aberta, ela também é chamada de acíclica. É uma cadeia ramificada. Observem, esse carbono é um carbono terciário, então aqui nós temos a ramificação. É uma cadeia insaturada por ter dupla ligação entre carbonos, e ela é homogênea porque não tem ninguém diferente de carbono e hidrogênio entre os carbonos. Aqui nós queremos descobrir qual é a cadeia que é ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica. Se a gente observar pelo alicíclico é uma cadeia fechada, acíclico é aberta. Então não pode ser essa, nem essa, nem essa. Eu tenho essas duas cadeias A e B. Essa cadeia alicíclica ela tem que ter um heteroátomo, um átomo entre os carbonos. A A não tem heteroátomo, esse oxigênio não é um heteroátomo. Agora aqui nós temos um oxigênio entre os carbonos, o que caracteriza uma cadeia com heteroátomo. Ela tem que ser insaturada, ela tem que ter dupla ligação ou tripla entre carbonos, está aqui. E ela tem que ter uma ramificação, criando um carbono terciário, que é esse carbono aqui, e nós temos essa ramificação. Então a alternativa correta é a letra B. Aqui nós temos uma cadeia carbônica que tem uma parte fechada e uma parte aberta. Logo, ela é uma cadeia mista. Porém, ela é insaturada, já que ela tem uma dupla ligação entre os carbonos. E ela é heterogênea, porque tem um oxigênio entre os carbonos. E aqui nós temos uma outra cadeia, considerada mista também, porque aqui é o anel benzênico, é a cadeia aromática, e nós temos uma parte aberta. Então ela é mista, ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque ela tem esse oxigênio entre os carbonos. Ela é insaturada, aqui não é insaturação, nem aqui. Mas sabemos que o anel benzênico tem duplas ligações, logo ela é insaturada. E ela é uma cadeia aromática porque ela tem essa parte aromática. E nesse exercício, é o último, nós queremos saber
entre os compostos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quem é classificado como alifático? Bom, vamos lá. Alifático é uma cadeia aberta ou alifática. Então não pode ser o 4, não pode ser o 5. Tem que ser uma cadeia normal, então não pode ter ramificação. Eu posso ter o 1 como uma cadeia normal. Eu posso ter o 2 como cadeia normal. O 3 já está gerando uma ramificação. Então, o 3 não pode ser, porque a cadeia tem que ser normal. E o 6 também pode ser uma cadeia normal, não tem ramificação no 6. Tem que ser uma cadeia saturada, não pode ter dupla ou tripla ligação. O 1 só tem ligação simples, o 2 só tem ligação simples e o 6 só tem ligação simples. Essa dupla não conta porque não é entre carbonos. E ela tem que ser uma cadeia heterogênea, tem que ter um heteroátomo. Então, o 1 tem o heteroátomo aqui, o enxofre. O 2, entre carbonos, não tem ninguém diferente do hidrogênio e do carbono. Então, a 2 não pode ser considerada. E a 6, nós temos um oxigênio entre carbonos. Então, a alternativa correta é a letra D, onde nós temos a cadeia de número 1 e a cadeia de número 6 como respostas corretas. Vocês podem estar anotando esses exemplos no caderno, vocês também têm a tabela do livro para se guiar, e na próxima aula a gente vai estar trabalhando apenas com os exercícios da classificação. Revisem o vídeo, acessem o site profrodrmelo.wix.com/aulas, o Google Sala de Aulas, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, até a próxima aula.